Boa noite a você, meu querido amigo, irmão. Que a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida. É com muita alegria que nós nos reunimos em oração para buscar juntos a esse Deus maravilhoso. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E você é muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui conosco para a gente orar junto, meditar na palavra do Senhor e de fato escrever os nossos pedidos de oração, falando uns com os outros e compartilhando também das respostas de Deus, das bênçãos que Ele nos dá. É momento que o nosso coração encontra a paz de Cristo. É aquele momento da semana em que eu e você nos ajuntamos, deixando de lado as nossas ocupações e desfrutamos de um momento de paz, de quietude, de silêncio dos nossos corações e com os nossos ouvidos atentos à palavra desse Deus. Chame seus amigos, traga para nós os seus pedidos de oração, vamos orar por eles. E vamos também, irmãos, ouvir a palavra desse Deus que nos chama a percebermos que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, aquele que nos amou. Eu quero orar por você, quero que você feche seus olhos e juntos falemos com esse Deus. Ele é digno de todo louvor. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, é que nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, para a gente se reunir como família cristã, como irmãos e amigos em Cristo que estão te buscando, que querem crescer, ó Deus, em conhecimento, em maturidade, Senhor, em intimidade para contigo, Senhor. É um grande privilégio para nós, ó Deus, e um prazer infinito poder orar, poder falar contigo, Senhor, poder entender que o Senhor nos ouve e descansar nessa verdade, Senhor, percebendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem misericórdia de nós e que o Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, o Senhor nos capacita a vivermos os nossos dias, não pensando nos nossos interesses, Senhor, mas pensando unicamente em fazer a tua vontade, em te agradar, Senhor, a cada dia e a cada momento, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, daqueles que nos ouvem, Senhor, pelas redes sociais e oram juntamente conosco, ó Deus. Que prazer, Senhor, maravilhoso é perceber a tua presença, é discernir que quando, Senhor, nos reunimos para te buscar, existe alegria abundante, existe, Senhor, paz para o nosso coração e existe, Senhor, a segurança de que a tua palavra nos comunica a tua sabedoria, as tuas verdades, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que tu nos ajude a cada dia, Senhor, a perceber e discernir a tua presença, a nos aquietarmos e saber que somente o Senhor é Deus. Senhor, de fato nós entendermos que precisamos do Senhor e que sem o Senhor nas nossas vidas nós não podemos gerenciar os nossos destinos, Senhor, os nossos projetos, Senhor. Tu sabes, meu Deus, quantas e quantas vezes o nosso coração é tentado a isso, a vencer na vida com as próprias mãos, a suar e entender que é o nosso suor a suficiência da nossa vida, Deus. Mas não queremos isso, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, olhar para a tua palavra, Senhor, e perceber que, na verdade, Senhor, nós dependemos totalmente de ti para todas as coisas, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entender isso. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos nisso e, de fato, Senhor, sermos crentes que fazem a tua vontade, que buscam, Senhor, agradar a ti em todo momento, ó Deus. Seja com os nossos irmãos, Senhor, que estão entrando nessa transmissão, nessa reunião de oração, ó Deus. Ouça os nossos pedidos, Senhor, porque tu já os conheces muito antes de nós proferirmos a nossa oração, Senhor. Mas fazemos as nossas orações, ó Deus, sabendo que precisamos confessar ao Senhor, sabendo que precisamos dizer ao Senhor os nossos desejos, ó Deus, para que o Senhor faça com eles o que o Senhor bem entender,
porque confiamos na tua sabedoria e nos teus propósitos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, toque nos nossos corações, ó Deus, o descanso e a paz que vem do teu Santo Espírito. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você é muito bem-vindo a partilhar conosco agora da palavra desse Deus, mais que vencedores. Eu e vocês somos, não porque merecemos, mas porque Jesus nos amou e entregou a sua vida na cruz do Calvário por nos amar, pelo amor que Ele tem pelas nossas vidas. Nós vamos hoje, com a graça do Senhor, continuar a entender essa verdade. E nós começamos a fazer isto lendo a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 7. Nós, na última semana, lemos os 4 primeiros versículos e hoje eu quero ler mais 2 versículos com vocês na sequência do que nos é proposto para entender essa vitória que vem de Deus. Romanos capítulo 7, versículos 5 e 6. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Assim diz a palavra de Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Meus irmãos, eu já disse para vocês que a carta de Paulo aos Romanos é um livro da Bíblia que reflete o Evangelho de uma forma tão exponencial, de uma forma tão maravilhosa, que a gente é capaz de enxergar a própria verdade de Cristo quando nós olhamos para a nossa vida, para quem somos, para o que fazemos neste mundo, para os grandes propósitos que o Senhor nos deu nessa terra. Nós vimos que pela morte de Cristo, a sua ressurreição e o fato de Ele ter nos resgatado com isso, nós somos livres, portanto, das amarras da lei, da maldição que vem da lei, do jugo que nos é imposto pela lei, mas somos transportados para uma liberdade cristã, onde nós somos cativados por Cristo. Nós somos salvos pelo Filho de Deus, não para viver do jeito que a gente quer, mas para viver do jeito que Cristo quer para nós. Nós, portanto, somos livres da lei, porém totalmente amarrados a Cristo, totalmente cativados e definitivamente presos a Cristo, de forma que não existe salvação para mim e para você fora de Cristo, mas somente dentro de Cristo. Não existe liberdade para um crente fora de Cristo, mas somente dentro de Cristo e daquilo que Ele mandou a gente observar na vida. Não existe paz, tranquilidade, saúde física, mental ou espiritual fora do Filho de Deus, mas somente estando em Cristo. Paulo, quando escreve as suas cartas, ele quase sempre usa a expressão em Cristo. Nós somos resgatados em Cristo. Deus nos ama e nos adota como filhos, estando nós em Cristo. A necessidade de nós permanecermos nele. Como ele mesmo nos disse, permanecer em mim, porque eu vou permanecer com vocês, e quem permanece em mim, essa pessoa frutifica, ela cresce, de uma forma que sem Cristo nós nada podemos fazer. É justamente a verdade que Paulo vai repetir e repetir e repetir em todos os seus relatos escritos, em todas as suas cartas, e com Romanos isso é perfeitamente visível. O Evangelho se trata, meus irmãos, de nós estarmos em Cristo, não estarmos amarrados aos nossos próprios conceitos de vida, às nossas falsas noções sobre Deus, ao nosso senso de liberdade, que muitas vezes não é o jeito de Deus para nós. Mas nós, uma vez resgatados do pecado,
sermos libertos da lei, nós estarmos de uma outra forma vivendo totalmente cativados, os nossos olhos presos, não conseguindo viver sem a presença de Jesus e sem o desejo de agradar o nosso Redentor em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos. E nesses 2 versículos que lemos, nós percebemos que eles, na verdade, são complementos ao estudo feito anterior, onde Paulo diz: nós somos livres da lei, mas sendo livres, essa liberdade que Cristo nos dá não é uma liberdade para viver solto, igual uma pipa que foi cortada por outra e que vive voando para lá e para cá, arrastada pelo vento. Muito pelo contrário, nós somos desamarrados desse jugo que vem da lei, da maldição que vem da lei, para nós vivermos agora presos a Cristo, voltados para Cristo, vivendo em Cristo, e essa é a grande verdadeira liberdade que o mundo não nos dá, que o pecado não nos dá, que a nossa própria consciência não é suficiente para estabelecer na nossa vida. Agora Paulo vai avançar um pouco. Ele vai dizer que nós não somos apenas livres da lei e cativados por Cristo. Nós que somos livres da lei, também somos livres do pecado, mas salvos para uma nova vida. Livres do pecado e salvos para uma nova vida. É justamente o que os 2 versículos seguintes, os versos 5 e 6 que lemos, falam a respeito de um crente que é alcançado pela graça de Deus, que tem a sua vida resgatada por Cristo para viver uma nova vida. Então Paulo diz que houve um tempo, primeiramente, que nós não acreditávamos em Deus. Talvez seja assim na sua vida. Talvez a sua experiência de conversão, de entender a salvação, de entender e discernir o toque de Deus na sua vida, tenha acontecido você já sendo adulto. Ou houve um dia na sua vida que você se lembra o que aconteceu e você diz assim: isso foi um marco na minha vida. Antes eu era assim, agora eu sou de Cristo. Então Paulo fala justamente que houve um tempo em que nós vivíamos segundo o nosso jeito carnal de ser, a nossa natureza humana, ou segundo a carne. Trata-se de uma época em que a nossa vida era, por não estar em Cristo, nossa vida era governada pela natureza humana pecaminosa que nós temos por essência. Essa vida sem Cristo, essa vida carnal, é uma vida errante, que vem carregada de paixões pecaminosas. E Paulo diz que essas paixões pecaminosas, elas operavam em nossos membros, controlando o nosso corpo, controlando a nossa mente, dando frutos para a nossa própria morte. Paixões pecaminosas, ódio, ciúmes, inveja, ira pecaminosa, má vontade, falta de esperança, falta de crença, promiscuidades, e cada um de nós vivíamos de alguma maneira relacionados com essas paixões. Essas paixões, embora elas pertençam ao interior do coração, vêm de dentro de nós, vêm da nossa própria corrupção natural, essas paixões, segundo Paulo, se projetam fisicamente e externamente no nosso corpo. Por exemplo, o ciúme, que é uma paixão pecaminosa, ele se vê nos olhos das pessoas muitas vezes. O ódio muitas vezes se vê nos punhos cerrados e nos gestos de ódio, nas agressões físicas, nos relacionamentos mal-sucedidos. E tudo isso, segundo Paulo, frutifica, traz consequências e resultados que nos levam a passos largos para a morte espiritual, para o inferno, para uma vida longe de Deus na eternidade. Essas paixões pecaminosas, e aí Paulo vai dizer qual é a função da lei de Deus. Essas paixões pecaminosas eram postas
em realce pela lei do Senhor. Nós já falamos que a lei de Deus, ela tem um propósito. Ela não tem a função de nos salvar pela obediência à lei, mas ela tem a função de realçar, de colocar a caneta marca-texto em cima do que é o nosso pecado, em cima de quais são as nossas paixões pecaminosas, e de forma que o descumprimento da lei torna o homem culpável diante do Senhor. As paixões pecaminosas foram postas em realce pela lei, porque Deus nos deu a sua lei para evidenciar na nossa vida o pecado que em nós existe e nos tornar culpáveis diante desse Deus que é santo, santo e santo. Sem a lei de Deus, irmãos, jamais conseguiríamos saber o que é o pecado e conseguir também identificar todas as vezes que nós pecamos para nos voltar em arrependimento a Deus e em confissão dos nossos erros. Paulo está dizendo o seguinte: se Deus não nos desse o 6º mandamento, que diz não matarás, nós, quando matássemos, não saberíamos se estávamos pecando ou não, porque precisamos da lei de Deus para entender onde tropeçamos diante do Senhor. Mas Paulo vai dizer mais uma coisa: nós que somos agora libertados da lei, versículo de número 6, libertados da lei pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que pagou a nossa dívida, que morreu em nosso lugar para nos salvar, nós também estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Olha que coisa interessante. Com a morte e a ressurreição de Cristo e a consequente quebra da maldição que vinha da lei de Deus, nós estamos mortos para esse jugo opressor e também mortos para os delitos e pecados que nos aprisionavam. Agora, a nossa vida em Cristo não é mais governada pela podridão do pecado, pois o nosso Salvador quitou a dívida para com a lei de Deus. O que Paulo está dizendo, meus irmãos? É que nós agora servimos a Deus, somos de Deus em Cristo, vivendo uma nova vida, uma novidade de vida. Nós continuamos a ser pecadores? Claro que sim, mas o pecado, para nós, se trata de um acidente de percurso, mas jamais o nosso prazer. Como disse o grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, as ovelhas de Cristo, elas podem até cair na lama, mas somente os porcos é que rolam na lama, gostando da lama, gostando de se deleitar dentro de um bom chiqueiro. Nós pecamos, mas estando em Cristo, nós temos a capacidade dada por Deus de nos voltar para o Senhor, dizendo: ó Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, porque a nossa vida agora é governada por Cristo e por Ele somente. O resultado disso tudo é que agora, sendo que nós somos de Cristo, nós servimos a Deus em novidade de espírito. Paulo diz: nós somos libertados da lei, estando mortos para o castigo que vinha da lei, porque esse castigo foi infligido a Cristo, de modo que nós agora servimos ao Senhor com base em um espírito novo, em uma nova vida, um novo coração, e não mais na caducidade da letra. O que vinha a ser essa caducidade da letra? É exatamente a crença falsa de que o homem pode ser salvo por meio da sua obediência rigorosa à lei de Deus. Não. Paulo está nos mostrando que em Cristo o crente entende a graça de Deus e ele corrige o sentido da obediência cristã a esse Deus. Nós obedecemos a Deus não para buscar a nossa salvação. Cristo já nos deu a nossa salvação. Logo, nós obedecemos a Deus em consequência
a nossa salvação, o nosso resgate por meio de Cristo. O esforço da vida cristã e por viver em gratidão pela salvação recebida por Deus é exatamente a consequência e não a causa da nossa salvação. Deus em Cristo me salvou. Agora eu entendo que eu tenho que me esforçar para andar nos caminhos do Senhor, não mais com medo nos olhos, não mais escravos de um jugo, de uma lei, não com esse medo de viver perguntando em todo o tempo, será que eu vou para o céu ou será que eu vou para o inferno? Não. Quando nós somos libertados em Cristo, Deus nos dá a certeza de salvação. Nós entendemos que somos salvos e com base nessa certeza, nós aprendemos a temer ao Senhor, a ter reverência diante de Deus, mas sem nos tornarmos pessoas duras, pedradas e sem qualquer amor no coração. Muito pelo contrário, o nosso esforço a Deus é um esforço baseado na gratidão, dizendo: Cristo me salvou, Cristo morreu pelos meus pecados, para que eu tenha um espírito novo, uma novidade de vida. E é o Espírito Santo que nos capacita para viver essa vida. Meus irmãos, nós entendemos que Deus firma conosco por meio de Cristo uma aliança, um relacionamento, um pacto que é baseado na graça e no amor incondicional de Deus por nós por meio de Cristo. E esse amor, o próprio Deus derrama nos nossos corações para que a nossa vida seja perante Deus um relacionamento agradecido e baseado em compromisso e sinceridade de relação. Paulo está dizendo, queridos, que viver para Cristo não significa você entrar numa gaiola, não significa você ficar preso às rédeas de uma religiosidade. Pelo contrário, é desfrutar da liberdade que o mundo não consegue nos dar. É desfrutar de uma vida vitoriosa, não porque nós estamos em busca de bênçãos, ou em busca de vitórias, ou em busca de alcançar tantas coisas, mas na verdade nós estamos em busca de Cristo, porque Ele venceu a morte e o inferno. Por isso que a gente precisa repetir aquilo que a gente disse. Deus não vai nos dar a vitória. Eu digo para você isso, Deus não vai te dar a vitória. Sabe por quê? Porque Ele já te deu a vitória. Cristo morreu e ressuscitou. E quando o crente se apega a essa verdade, ele diz para si mesmo: eu sou mais do que vencedor, por meio de Cristo. Porque eu não vou passar a eternidade no inferno, mas com Jesus no meu coração, eu vou viver para Ele, percebendo que eu sou salvo, que eu não mereço nada disso. E quem tem, irmãos, o Evangelho no coração, não tem a necessidade de ser completado por nada, a não ser por Cristo. Não tem ambição que não envolva Cristo, que não tenha os planos de Deus no centro. Não está em busca de satisfação em outras coisas, em realizações pessoais. Sabe por quê? Porque Cristo já nos deu a maior bênção de todas, que é a nossa vida eterna, que é a nossa salvação. E é por isso que eu e você somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, que nos livra do pecado, que nos livra da maldição da lei, porque Ele, não sendo pecador, Ele se fez pecado em nosso lugar para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E, portanto, somos agora livres do pecado e salvos para uma nova vida. Você tem vivido essa nova vida, irmão? Ou será que o sacrifício de Cristo para você é apenas mais um evento histórico? Muitas pessoas reconhecem o valor do sacrifício de Cristo, mas nunca tiveram no seu coração o reconhecimento espiritual do maior fato da história, que foi Cristo morrer por mim e por você. É possível que uma pessoa concorde com a beleza do sacrifício de Cristo, que uma pessoa entenda o valor e o poder de Cristo, mas que viva numa prisão de vida, em desesperos,
sem entender os quês e os porquês da vida, sem entender se vive de fato agradando ao Senhor. Meus irmãos, Paulo não brinca com essa verdade. Ele põe essa verdade em realce. Eu e você que cremos em Cristo, estamos mortos junto com Ele para aquilo que nós estávamos sujeitos, ou seja, as consequências drásticas do pecado, das paixões pecaminosas que foram colocadas em realce para a lei. Nós estamos mortos para isso e servimos ao Senhor com novidade de espírito. Se isso, de um lado, traz acalento, conforto ao nosso coração, isso também traz, queridos, um choque de realidade de vida. Nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos reconhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador e também como o centro da nossa vida. Olhe para mim, não basta que você apenas creia em Jesus como Senhor e Salvador. Ele tem que ser o Salvador de tudo que você faz e tudo que você é. Ele precisa ser o centro, ele precisa estar em tudo o que você vive. Quando você busca do Senhor a sua presença, ore também para que o Senhor santifique o seu coração, porque essa é a vontade do Senhor para nós. Pense nessas coisas, queridos. Medite na palavra de Deus, porque a vitória que nós temos, ela vem de Cristo e de nenhum outro lugar. Nós somos mais que vencedores, não pelas nossas próprias conquistas, mas pela grande conquista que Cristo fez na cruz. E eu e você não precisamos de nada para nos satisfazer, para nos alegrar, a não ser Cristo, o Filho do Deus vivo, meus irmãos. Nós somos livres, livres por meio de Cristo, livres dos nossos pecados, mas salvos para andarmos diferentes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que Cristo hoje seja reconhecido como Senhor da sua vida. Conheci o mundo mal e com ele seus ardinhos me arrastei num lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. E hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou.
Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Louvado seja Deus por essa canção belíssima que nos inspira, que nos coloca para refletir a graça desse Deus maravilhoso. Eu quero orar com você, você que escreveu os seus pedidos de oração, você que sempre está aqui conosco para falar das grandes maravilhas do Senhor. É o momento da gente, então, fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças, nos humilhar diante desse Deus e perceber quão maravilhoso Ele é para nós. Eu quero, nesse momento, orar por tudo que os irmãos escreveram, seja aqui, ou seja nas redes sociais, ou no nosso grupo de WhatsApp, ou os pedidos que são feitos pessoalmente a nós. É momento de nós nos voltarmos para Deus. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, ó Deus, quando percebemos a Tua grandeza e a Tua majestade, Senhor, os Teus propósitos e principalmente, Senhor, o sacrifício do Teu Filho, Senhor. Ó Deus, nós nos regozijamos, Senhor, em perceber que Cristo nos libertou da lei, Cristo nos libertou dos nossos pecados, Cristo nos libertou para uma novidade de espírito, Senhor. E é essa novidade de espírito que nós precisamos viver hoje, Senhor. Nem sempre, Senhor, temos conseguido. Muitas vezes duvidamos, muitas vezes nosso coração é cego, Senhor, para a Tua realidade, para o que Cristo fez na cruz por nós, Senhor. Mas pedimos em nome de Jesus que Tu nos ajude a perceber isso, Senhor, para que a gente não ande em outra direção a não ser buscar a Cristo, viver para Cristo e ter a Cristo em tudo que nós somos, pensamos, agimos e planejamos, Senhor. Que Cristo seja tudo em todos para a Tua glória, Deus. Pedimos a Deus também pelos nossos amigos e irmãos, pelos pedidos de oração aqui feitos, Senhor, pelos enfermos e doentes, Senhor, pelas pessoas que estão em dificuldades financeiras, espirituais, Senhor, aqueles que estão cansados, desanimados, preocupados, ansiosos e abatidos, ó Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus e pela Tua graça e misericórdia, venha, Senhor, e encontre esses irmãos e responda as suas orações de acordo com a Tua boa vontade, ó Deus. Frutifica-nos, Senhor, com a Tua palavra, Deus, e faz, ó Deus, que Cristo seja vivido por nós a cada dia. Não nos deixe, Senhor, desviar dos Teus caminhos, mas corrige-nos com a Tua mão de poder, graça e misericórdia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que com a graça do Senhor, a sua palavra, a palavra desse Deus vivo, encontre morada no seu coração, conduza você a Cristo e a perceber que nele nós desfrutamos de alegria verdadeira, de liberdade verdadeira e principalmente de uma nova vida com Deus. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, irmãos, ore pelas nossas vidas, ore uns pelos outros e juntos, irmãos, tenhamos o costume, o hábito de voltarmos para Deus e também para os nossos irmãos, suportando as necessidades e vivendo de fato uma vida de oração. Fique na paz e que Deus te abençoe.